Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast oficial da Universidade das Artes. Quem aqui vos fala sou eu, Leonardo. Se tudo der certo, meus irmãos, esse é o primeiro podcast com imagem. Então eu estou muito feliz, se tudo der certo, a internet vai funcionar. A gente já estava querendo fazer aí o podcast com imagem, mas devido à pandemia a gente não podia fazer presencialmente e a gente tem problema de conexão. Mas creiamos em Deus que dessa vez vai dar certo. Eu me chamo Leonardo, eu espero que todos vocês estejam gostando desse podcast. Realmente tem sido muito gratificante. Eu acho que não só para mim, mas para todos os ouvintes, essa série de podcast que nós estamos fazendo. Realmente esperamos que esteja abençoando a vida de vocês e que vocês não só escutem, mas também coloquem em prática tudo aquilo que nós já aprendemos. E para esse episódio de hoje, o nosso tema é como criar um relacionamento com Deus. Então, a nossa ideia é aprender se isso realmente é importante na nossa vida, o que a Bíblia diz sobre isso, e como que eu, você e cada um que está aqui escutando pode criar esse relacionamento com Deus. E, para esse tema, na minha visão, super importante, o convidado de hoje é o pastor Flávio. Eu vou pedir para o pastor Flávio se apresentar. Pastor, fale um pouco aí do seu nome, sua igreja, sua idade. Eu sempre peço para que quem está ouvindo aí a gente possa te conhecer um pouquinho melhor. Amém, Léo. Graça e paz, meu irmãozão. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade, o convite para participar aí desse podcast e agora com imagem. Que bom que você tenha sucesso aí cada vez mais. Segunda coisa, apresentando-me. Meu nome é Flávio Monteiro Dantas, sou pastor há 21 anos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor aqui da Granja Viana, acho que há mais de 10 anos já, graças a Deus também, uma boa igreja. E sou casado, tenho 4 filhos, todos se parecem comigo, são muito bonitos, né? Aí a gente tem que se achar bonito, não os outros não acham. E eu tenho 51 anos de idade. É isso, basicamente isso. Sou paraibano, nascido em Pombal, na Paraíba, e estamos aqui para servir ao Senhor na Seara. É isso aí, Léo. Essa é a breve apresentação que a gente tem a dizer. Pastor, então, já como falei aí rapidamente, o nosso tema hoje é como criar um relacionamento com Deus. Pastor, acho que antes da gente entender de como criar, acho que a gente só vai realmente querer fazer isso se a gente entender a importância. Então, criar um relacionamento com Deus vivo é importante? É essencial na nossa vida? É essencial, sem dúvida nenhuma. E essa pergunta parte do pressuposto de que o homem não nasce com esse relacionamento com Deus. Ele tem que ser criado, né? Ele precisa ser criado. E por que não nasce? A gente crê no relato bíblico da queda, como literal, e nos seus efeitos, que a queda fez o quê? Afastou o homem de Deus, Adão. Adão, quando caiu, ele morreu espiritualmente o significado de morte espiritual é quebra da comunhão com Deus. E todos nós nascemos de Adão e nascemos pecadores e, portanto, afastados de Deus, sem comunhão com Deus, espiritualmente mortos. Na verdade, para construir um relacionamento com Deus, começa com Deus. Deus é quem nos chama a um relacionamento com Ele. Mas Ele nos chama através do Espírito Santo, do Evangelho, da pregação do Evangelho e do chamado interno do Espírito Santo. E aí você, então, depois de regenerado, é uma obra de Deus no coração, você entende, então, a sua condição de afastado de Deus, perdido, e entende a necessidade e a importância desse relacionamento com Deus. E aí você começa aí, então, a nascer um relacionamento com Deus quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, né? Hoje, para você ter um relacionamento com uma pessoa, você precisa de algum meio, né? Hoje a gente tem... E mesmo quando você está
num relacionamento pessoal, você usa um meio que é a conversa. Você conhece a outra pessoa, se relaciona por meio da conversa, do falar com Deus. Para construir um relacionamento com Deus é a mesma coisa. Deus é uma pessoa. Então você constrói um relacionamento com Deus falando com Deus. E a primeira fala que uma pessoa tem que fazer, se ela não é crente, é chegar-se até Deus pedindo perdão e pedindo então para ele recebê-lo como seu filho e reconhecendo Jesus como seu Salvador. O caminho para o relacionamento com Deus é Cristo. Começa com Cristo. Né? Você precisa de ir a Deus por meio de Jesus. Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é quem nos dá esse privilégio de termos um relacionamento com Deus. A importância desse relacionamento com Deus é porque enquanto você não tiver esse relacionamento com Deus, você está mal. Sua alma está vazia. Você sente um vazio no seu coração. Você, sem saber que essa é a razão, porque o ímpio não percebe que a razão é porque ele está afastado de Deus, mas ele sente um vazio e ele tenta preencher, então, esse vazio, buscando algo para preenchê-lo. E aí ele vai buscando nas experiências com o prazer que o mundo pode oferecer. Mas nada disso preenche. Somente quando ele tem uma conversão, que é a entrega da vida a Jesus, é que ele vai sentir, então, esse prazer. A realidade da queda e dos efeitos da queda está nesse vazio do homem, nesse desespero do homem por um prazer que ele perdeu, né? E que ele precisa dele. E esse prazer está em Deus, né? Então, e Deus convida o homem a ir até ele. Convida, manda a igreja convidar o homem a se voltar para ele. Porque Deus sabe que o homem está perdido e ele veio buscar e salvar o perdido. Então é muito importante construir um relacionamento com Deus. Primeiro, com Jesus Cristo, quem não tem ainda. E quem tem, é continuar. Começou com uma conversa da entrega da vida a Jesus, mas tem que continuar. E como é que continua o relacionamento com Deus? Voltando, Deus é uma pessoa. Você constrói um relacionamento conversando. E como é que eu converso com Deus? Lendo a palavra de Deus e orando. Então, Deus fala quando eu leio a palavra dele e eu falo quando eu oro. E Deus fala também, por meio do Espírito Santo, no coração da gente. O coração, entenda, mente, vontade, sentimento. Quanto mais você conhece a Deus pela palavra, mais essa palavra vai... O Espírito Santo vai usar a palavra para falar internamente ao seu coração. Basicamente isso. Então, o crente começa com Jesus, entregando a vida, e continua agora fazendo uso das ferramentas de um relacionamento. Conversa. Achei importante o que o senhor falou, que o primeiro passo, acho que é até um acalmo para o nosso coração, é que o primeiro passo não é nosso, né? O primeiro passo é do próprio Deus, é do próprio Cristo, que posso estar errado, não conheço todas as religiões do mundo, mas pelo menos das digamos assim, as mais famosas, né? A religião cristã é uma das poucas, se não a única, que a religião não é algo que o ser humano vai até Deus, e sim Deus que vem até o ser humano, né? Exatamente, Léo. E tem uma mensagem muito boa do Augusto Nicodemos explicando isso em Efésios, né? Capítulo 2, que justamente Paulo fala isso, né? Que nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. E Nicodemos chega, Deus nos deu vida, Deus veio até nós, né? Não fomos nós que fomos até ele. E como você falou, a religião cristã não tem um caminho do homem para Deus, é Deus buscando o homem, Deus achando aqueles que ele escolheu e trazendo-os para uma comunhão com ele, para fazê-los felizes, de fato, né? Para dar satisfação a eles, a satisfação que Adão não conquistou e não chegou a conquistar a vida eterna, digamos, que era essa comunhão imperdível. Tinha uma comunhão, mas ele tinha que conquistar essa capacidade de não perder mais essa comunhão, mas ele perdeu. E em Cristo,
nós recebemos isso que Adão não conquistou, essa comunhão imperdível com Deus, que é prazerosa demais. Lembrando que quem é Deus, né? A Bíblia diz que Deus é um Deus da alegria. A Bíblia diz no Salmo 16 que é na presença do Senhor a fartura de alegria. Então nós não estamos falando de um Deus. Às vezes as pessoas estão pensando que Deus é um estraga-prazer, né? Que Deus é alguém que não gosta de ver você feliz, que Deus é contra a felicidade, contra a alegria. Não, pelo contrário. Agora, existe a verdadeira alegria que não traz dano, que é lícita, que não prejudica o ser humano, e existe a alegria que é temporária e prejudica o ser humano. É adquirida por meios que prejudicam ele. Então, a alegria do Senhor é uma alegria que não prejudica, que traz verdadeiramente uma alegria saudável e permanente. E, como vem da parte de Deus, ela é dissociada da nossa circunstância. Nos momentos mais difíceis, nós podemos ter tranquilidade porque tem uma alegria interna. E essa alegria é uma realidade, não tem como explicar, mas o crente está lá na hora da morte, ele não está com medo, não está desesperado, ele está contente. Que para ele, inclusive, a promessa que ele crê na Escritura é que morrer é lucro. Porque é experimentar ainda mais da alegria que ele começou a experimentar aqui. Vai experimentar agora de Deus presencialmente, assim. Vou ver Deus. É esse que eu estou aqui só sentindo, ainda limitado pelas circunstâncias de sermos ainda pecadores e estarmos tão ainda contaminados pelo pecado, mesmo crentes. Pastor, eu acho que o senhor citou o texto aí, que sempre que eu leio ele, eu tento imaginar como que Paulo estava, né? Porque Paulo a gente sabe que era alguém, digamos assim, antes de Cristo, tinha um status social muito bom, né? Talvez se fosse hoje a gente estaria ali na classe média, média alta. E ele abandonou tudo Sim. isso. O próprio Cristo já falou quando escolheu, ó, eu vou escolher porque é importante que você sofra por amor a mim. Esse texto também me chamou muita atenção. E todo o sofrimento de Paulo, quando é assim, lá no final, já quando ele está escrevendo para Filipenses, ele fala que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Esse texto ele me encanta, porque o nosso amor natural, todo mundo se ama, né? É um aspecto natural nosso do ser humano, né? Mas ao ponto de você aceitar morrer, entendendo que morrendo é como se fosse prazeroso para você. Eu vou morrer porque quando eu morrer eu vou estar no céu na eternidade. É algo, digamos assim, por mais que seja difícil para mim de entender, é algo que também que traz paz, porque beleza, agora para mim chega, as dores já foram, agora para mim tudo que vier é lucro. Eu acho que é bom É isso isso porque aí. demonstra que eu acho que a gente só consegue também ter essa mentalidade, ter isso no coração quando a gente tem essa comunhão com Deus, né? Porque Paulo não conseguiria escrever isso se não tivesse tendo essa comunhão diária, esse relacionamento com Deus no dia a dia. Ele experimentava, né, da alegria espiritual, que é essa alegria, Léo, que as pessoas, porque a gente precisa, que a nossa alma anseia, e a gente encontra em Deus. E encontrando essa alegria em Deus, essa alegria espiritual, ela é tão, digamos assim, suficiente e tão ainda imperfeita e com a expectativa de ser maior e mais perfeita que a morte, sem, é claro, ser buscada, sem, é claro, ser desejada, Paulo não desejava, não buscava, a vida aqui também é muito boa, a vida aqui já é uma maravilha, é experimentar a vida aqui e com Cristo, então, é experimentar o melhor desse mundo e ainda o melhor do outro, estar na expectativa do melhor do outro. Então, eu queria enfatizar também isso. Essa vida aqui é muito boa, viver as experiências de cada dia. Por exemplo, a experiência agora que a gente está tendo, dessa conversa, eu só podia ter se eu tivesse vivo, isso é muito bom. Então, viver é ter expectativa de novas experiências, experiências boas, inclusive experiências de alegria. De luta também, mas de alegria. E mais de alegria do que de luta. Apesar de que as lutas são maiores e mais constantes do que
os momentos de bonança. Mas o crente, mesmo na luta, ele está com o seu humor ali seguro, resguardado. Né? E também não é imune à tristeza. Nós ficamos tristes, nós não somos alheios à realidade, nós não somos de ferro, nem insensíveis, mas a tristeza ela é atenuada sempre no cristão pela sua esperança, pela sua expectativa, pelo seu relacionamento com Deus. Tá? A mais profunda tristeza no crente, por eventos que nos deixam tristes, ela é, de certo modo, atenuada pela alegria que está em nós. Uhum. Agora que acho que a gente conseguiu entender a importância, exemplificando com Paulo, né? A importância desse relacionamento com Deus e como que a gente consegue, de uma certa forma, lidar com todas essas adversidades que a vida nos traz e tendo bom ânimo. Como que eu posso criar, o que eu posso mudar no meu dia a dia, fazer no meu dia a dia, com que esse relacionamento com Deus, ele realmente exista, né? Ok. Léo, a primeira coisa que eu recomendaria, primeiro é um novo convertido, lê a Bíblia toda. Todo crente deveria ler a Bíblia toda logo de início, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Aquela leitura para conhecimento do que tem, do conteúdo. O que é que tem na Bíblia? Isso é uma coisa até que o crente faz sem nem pedir, alguém pedir. Ele já automaticamente ele tem, quando ele se converte mesmo, uma das características das evidências é ele ter desejo de conhecer a palavra de Deus, que é Deus, que é de Deus, né? Segunda coisa, aí o crente depois de ler a Bíblia toda, vai continuar lendo o resto da vida. Só que ele precisa ter um lugar adequado para ele fazer a leitura bíblica. É bom ele escolher um lugar, escolher um horário e escolher também o lugar, o horário e o material que ele vai ler. De preferência, a Bíblia pela Bíblia mesmo. Né? Agora, e depois ele vai acrescentando comentários. Algumas Bíblias são muito boas, que faz com que ele entenda melhor o texto, o contexto, para ele ir crescendo espiritualmente. Né? Então, o crente precisa disso. E precisa desse lugar e desse horário adequado para ele também ter um lugar para orar, porque comunhão com Deus, como eu falei, é uma conversa. Então, você tem que escutar Deus falar e, de preferência, primeiro ler a Bíblia, depois orar. Porque você vai estar influenciado pela Escritura quando você estiver orando. E essa é a melhor maneira de você orar. Né? Sabendo também que o crente tem um Espírito Santo, que ajuda ele em suas orações. E Paulo diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste. E nós temos ainda o auxílio de Jesus Cristo, que está orando por nós no céu. Em Hebreus capítulo 7, 25, diz que Jesus está intercedendo por nós. Então, veja, o crente ele também não pode confiar que sua vida espiritual vai estar segura pela sua devocional que ele faz. Na verdade, ele está seguro porque Jesus intercede por ele. Nossa perseverança depende da obra de Cristo também. Mas tem aqui o nosso dever de casa, né? Que é ali a gente estar. E esse dever de casa é prazeroso, a ponto de você, não é nem um dever de casa, seria assim, tem ali aquela necessidade natural do crente de estar em comunhão com Deus, e de ler a Bíblia, de orar. É quase como que o chorar para uma criança quando nasce. Orar e ler a Bíblia é quase como o choro de uma criança assim que ele nasce. Tem que chorar. Né? Então é natural, não é uma coisa que vai precisar de. Às vezes precisa umas pancadas, né? A criança quando nasce, não chora, mas deveria ser assim. É como respirar, né? Quando a gente está vivo, você respira. Se você parar de respirar, você não aguenta. Então seria isso. Alguém um dia ilustrou essa necessidade de Deus, né? Por que as pessoas sentem? É como uma pessoa que está. Aí perguntou a um sábio, o sábio levou ele até um rio e o colocou debaixo d'água, e aí ele ficou um tempo debaixo d'água,
E aí, quando ele passou, quase estava lá sem conseguir mais vivos, quase morrendo, aí o mestre levantou ele e perguntou: em que você pensou quando você estava embaixo d'água? Ele disse: eu pensei em respirar. Eu pensei em respirar, em sair da água para respirar. Ele disse: pois esse deve ser o sentimento de todo crente quando tiver em relação a Deus. Deve ter aquele desejo por Deus, o mesmo desejo que alguém que está morrendo afogado tem por respirar, por sair da água e respirar. Então, isso existe no coração do verdadeiro crente. Ele tem um desejo por Deus. O Salmo 42 diz isso, né? A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei na face de Deus. Então, esse anseio leva a gente a ter uma devocional e leva a gente a ansiar um dia por estar plenamente na presença de Deus. Então, o crente, ele deve ter esse anseio. Agora, ele vai encontrar resistência a esse anseio, porque nós temos ainda o nosso coração, nós temos o mundo e nós temos Satanás. São os nossos adversários. E ele nos tenta justamente, principalmente, na manutenção dessa comunhão com Deus. Ele tenta quebrar o nosso ritmo de comunhão com Deus, porque aí ele consegue também fazer a gente ficar, digamos assim, mais susceptível às tentações. E aí, se você não ora, não lê a Bíblia, e você vai tocar a sua vida, você fica mais susceptível a ser guiado pelo seu próprio coração, pelo mundo ou pelo diabo. Quando você lê a Bíblia e ora, você alimenta seu coração, que é o nosso guia das nossas ações, para tomarmos decisões de acordo com o que nós estamos influenciados. Se não recebemos essa influência, o que é que acontece? Chega na hora de tomar uma decisão no dia a dia, nós estamos fracos espiritualmente, tomamos de acordo com o nosso coração, sem estar alimentado com a palavra de Deus. Isso nos ajuda em todas as decisões, Léo. O senhor falando aí me lembrou bastante muito do que acontece com Moisés. Quando logo depois que eles saem, né, Deus abre o mar se abre ao meio e eles passam. Depois de toda a narrativa que acontece com Moisés, Deus pergunta para Moisés: e agora? O que você quer? Se você quer ver alguma coisa assim parecida? E Moisés ali, ele poderia ter falado, sei lá, quero que caia carne, porque a gente já comeu muito pão, agora eu quero carne, senhor. O povo queria carne ali, o povo tá pedindo carne. Você, né, pensou logo em carne, né, Léo? Já pensei no churrasquinho, já queria... Churrasquinho, já... Mas, mesmo nessa situação, a única coisa que o Moisés pediu foi para ver a face de Deus, e a gente vê que não é possível ver a face realmente de Deus. Mas que Angelique, Moisés, ele queria um relacionamento mais próximo assim mesmo com Deus, né? Eu acho que às vezes falta esse sentimento no nosso coração, né? Geralmente eu percebo muito isso em reunião de oração. O senhor é pastor, o senhor sabe. Em reunião de oração, as pessoas infelizmente não estão erradas em pedir, mas geralmente só pedimos coisas para Deus. A gente só pede, que o senhor me ajude no emprego, que o senhor me ajude na faculdade. Não vejo como errado pedir todas essas coisas, mas às vezes eu sinto que falta no nosso anseio, no nosso coração, pedir a presença de Deus no nosso dia a dia, sabe? Sentir Deus ali conosco mesmo, sentir mais e mais de Deus. Léo, isso reflete a oração na igreja, reflete o que nós oramos em casa. Então, e em casa a gente é do mesmo jeito, só pede. Mas aí, o que é que faz? Vamos, se a gente voltar, e agora a oração do Pai Nosso nos ajuda a ter um roteiro da oração, né? A oração do Pai Nosso tanto é um modelo, como é também um padrão, digamos assim, como é uma oração para ser feita, para ser repetida, né? As duas coisas, né? Ela serve como um padrão. E você vê ali que Jesus começa pedindo não por coisas para ele, mas ele começa pedindo que Deus seja, né, santificado, que Deus seja exaltado mesmo, né, que o nome de Deus seja santificado, honrado. Depois ele pede que o reino de Deus venha até nós, né, ou seja, é quase uma oração evangelística pedindo que Deus expanda o seu reino. Essa é uma interpretação até do Nicodemos também, que eu vi ele falando da oração do Pai Nosso. Depois ele pede ali também que seja feita a vontade de Deus.
Então você vê que Jesus ensina a gente a orar, pedindo primeiro em relação a Deus, que Deus seja glorificado. Eu expus isso aqui na igreja como padrão para oração, e a gente depois até tem uma revista da Escola Dominical sobre a oração do Pai Nosso. E como é importante lembrar disso, para a gente não começar logo a oração, a gente começa já geralmente, vai orar, começa, Senhor, me dá isso, Senhor, me ajuda, Senhor, me faz aquilo, e Deus ficou aonde? E a adoração a Ele ficou aonde? Né? E o bom dia para Deus ficou aonde? Nem precisa também ficar dizendo bom dia, mas é mais ou menos isso. Se eu chegar diante de Deus e dizer assim, ô Senhor, obrigado por me receber, ó Senhor, eu vim aqui em nome de Cristo, ó Senhor, eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é santo, que o Senhor é perfeito, que o Senhor não precisa de mim, que o Senhor está bem lá no trono, está governando, eu preciso do Senhor. Aí depois, então, descreve lá os 3 pedidos, né? As 3 petições que Nicodemos coloca como o P, né? É o pedido de pão, perdão e proteção. Aí isso engloba, a oração do Pai Nosso é fantástica, porque por ela você pede tudo. Tudo. Começa bem e termina bem a oração com pequenas palavras, né? Pai, nos dá o pão nosso de cada dia, né? E nos dá também ali, nos perdoa os pecados e nos dá proteção, livra-nos do mal. Então, as 3 coisas mais essenciais que a gente precisa: de pão, que engloba tudo que a gente precisa materialmente para viver, o básico, engloba o perdão de pecados, que é o que nos atrapalha a comunhão com Deus, a gente precisa pedir perdão, nos lembra que a gente tem que também perdoar aqueles que nos têm ofendido, já que somos perdoados, e nos lembra também que precisamos de proteção, e precisamos de perseverança, né? Na oração do Pai Nosso, inclusive, está ali a perseverança dos santos, que ele sabe que ele não se mantém sozinho, o crente. Não é ele que, com a sua força, que persevera. Então, o que é que ele pede na oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, ou seja, me livra da tentação, porque se eu cair na tentação, eu já caio logo, não, eu sou fraco. Eu estou pedindo que o Senhor me sustente, que o Senhor me mantenha firme, né? Então a oração do Pai Nosso é fantástica. E tem uma coisa também muito importante, que a oração do Pai Nosso ela é altruísta. E a gente deve ser altruísta. O crente também está muito egoísta. A oração do Pai Nosso é coletiva. Pai Nosso, dá-nos hoje o pão nosso. Então eu tenho que me lembrar nas orações de orar não só por mim. E está tão difícil hoje em dia, Léo. O individualismo está muito grande. A gente acorda no dia pensando em nós mesmos o tempo inteiro. Eu penso no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, em mim, no meu dinheiro, na minha conta. Eu não lembro que existem outros irmãos, não lembro que existe. O mundo está aí à minha volta carecendo de alguma palavra, eu não lembro de pensar no que eu posso dizer para alguém durante o dia, falar do Evangelho. Você vê até difícil, tá? As pessoas pensarem assim, sair de casa e hoje eu vou falar do Evangelho do meu colega de trabalho, para uma pessoa no ônibus. Mas não sai, a gente sai totalmente individualista, pensando em nós, no nosso dia, no nosso problema, na nossa. Então, a oração do Pai Nosso nos ajuda também contra esse pensamento. E é isso. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Fica a dica aí. Entra um pouco, pastor, muito no que eu cheguei a conversar com o pastor Tiniel no nosso podcast passado, quando a gente falou da importância de sermos um, né? Que a gente abordou realmente que essa dificuldade nossa do dia a dia de se importar um com o outro, seja pelo nosso pecado, que é a primeira coisa que nos impede já por si só, né, de realmente ter essa comunhão uns com os outros e com Deus. O meu pecado me impede disso, se não fosse o próprio Deus, né? E também, às vezes, nosso egoísmo, a gente realmente fica focado no nosso cansaço, né? Ah, eu tô cansado hoje eu tive uma semana completamente exausta, só vou ter domingo para descansar, então acho que esse domingo dá para não ir para a igreja. Ó, quantas Isso. coisas o nosso próprio pecado nos impede muitas vezes. Mas voltando como criar um relacionamento,
Eu acho que é muito importante essa criação desse relacionamento também, para a gente realmente saber se estamos adorando, cultuando o Deus bíblico, né? Porque eu não sei se o senhor vai concordar comigo hoje, mas infelizmente muitas igrejas deixaram de cultuar o Deus bíblico para adorar uma espécie de Papai Noel. Aonde se eu for bem, eu ganho as coisas, e se eu não for bem, eu não ganho as coisas. E, Esse é um problema, Léo, hoje. Infelizmente, pela falta de leitura bíblica, de oração, como o senhor falou, estamos caindo no pecado de idolatria. A gente estamos indo para a igreja, estamos indo lá as coisas, fazer tudo certinho, estudando a palavra, mas por não conhecer o Deus bíblico, por não ter esse relacionamento, caímos muitas vezes nesse pecado de não adorar o Deus bíblico, mas adorar o meu próprio Deus do coração. Os crentes hoje, Léo, estão idólatras de si mesmos. Então, e a teologia que está sendo ensinada por aí é que, de fato, você tem que ser feliz. Então, não é Deus quem tem que ser agradado, é você que tem que ser agradado. Então, até Deus tem que lhe agradar. Então, você busca a Deus não para para ter um relacionamento com Ele nos padrões dele, do que Ele deseja, do que Ele quer, mas como se Ele fosse o seu escravo, o Aladim da lâmpada, né? Como é o nome daquele da lâmpada? Gênio. O seu gênio da lâmpada. Você vai lá e passa, e aí o gênio vem, você faz 3 pedidos e ele tem que fazer. Né? Então as pessoas estão pensando em Deus assim, o gênio da lâmpada. Eu vou buscar Deus porque Deus vai me dar o que eu quero. E nem tem pensado no que Deus já ofereceu para a gente e no que Ele oferece de graça, pela graça. E a gente entrar no relacionamento com Deus nesse tipo de relacionamento em que Deus vai me dar o que eu quero, o que eu preciso. Primeiro, eu estou sendo individualista, querendo usar Deus para me satisfazer. Eu estou sendo idólatra e individualista. Estou buscando a Deus, e materialista. Estou buscando a Deus geralmente por coisas materiais. E segundo, eu não estou entendendo que eu não sei o que é melhor para mim. Quem sabe é Deus. Deus é quem tem o melhor para mim, o melhor que Ele vai me dar e o que Ele já fez por mim. E eu estou desprezando a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. Eu estou desprezando a obra de Deus já feita por mim. Eu estou achando que o Deus só tem coisas materiais para mim. Porque o relacionamento que as pessoas estão querendo construir com Deus é somente na base da bênção. Da bênção. E outra coisa, aí nesse tipo de relacionamento também, o mais importante não é Deus. O mais importante primeiro sou eu e depois as bênçãos de Deus para mim. Então eu estou num relacionamento aí que não é o relacionamento adequado para se ter com o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. O Deus verdadeiro é um Deus soberano, é um Deus bom e que já fez muita coisa por nós e que nós devemos estar agora nos relacionando com Ele para receber já o que Ele já fez para nós, que foi a redenção, e entrar num relacionamento com Ele agora procurando saber qual é a sua vontade, para fazer a vontade dEle, para estar agora também experimentando as bênçãos da obediência, digamos assim, a esse Deus que é santo, bom e verdadeiro. As bênçãos da obediência à lei de Deus. Aí vem a questão de você estar disposto a renunciar a si mesmo. O que Jesus ensinou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não você querer fazer com que Deus renuncie a Ele para lhe satisfazer. E nesse tipo de relacionamento também que as pessoas estão entrando, relacionamento apenas materialista, individualista, egoísta, não há interesse em querer conhecer a lei de Deus e praticá-la. Há interesse somente de receber as bênçãos. Então você vai no culto para receber bênçãos, você não vai no culto para aprender o que é que Deus quer de você e aplicar na sua vida. Aí você tem uma dissociação entre a prática e a teologia. Então e o culto, né? No culto você está lá para receber bênção. E na sua vida prática você está lá vivendo como você vivia antes, no pecado. Então tem gente que acha que está num relacionamento com Deus
mas ainda está, digamos, adulterando, mentindo no dia a dia, fraudando no seu relacionamento comercial, no seu trabalho. O seu trabalho, ele não entende que o evangelho tem alguma coisa para dizer lá a respeito do seu trabalho, da maneira como você trabalha. Então, tem gente que é desonesta no trabalho, pessoas, por exemplo, que trabalham com equipamento eletrônico, crente, que engana o cliente, diz que colocou peça, mas não foi, do mesmo jeito que um ímpio. Então, o evangelho, para ele, é só de bênção lá na igreja, e não tem a ver com o trabalho dele, mas tem a ver com o trabalho, o relacionamento. Tem que a ver com a família. Ou seja, você é crente, você tem que aplicar o evangelho ao seu lar, como marido, você tem que amar a sua esposa, ajudá-la. Como filho, você tem que obedecer a seus pais. Como cidadão, você tem que ser um bom cidadão, pagador dos seus impostos, sim, e ser um cara que faça de fato, não minta, não engane, não omita, né? E as outras coisas mais, são muitos deveres cristãos. E esses deveres, agora vem uma coisa muito importante. Deus não está satisfeito conosco por causa do que eu faça, mas por causa de Cristo. Eu estou em Cristo, Deus já está satisfeito comigo. Mas por não querer agora que Deus sinta tristeza comigo, eu vou também querer andar como o filho dele andou, como Jesus Cristo. Então eu não entro numa relação legalista também, nem antinomia ou antinomismo, que nega a necessidade da gente aplicar a lei de Deus à nossa vida. E relacionamento com Deus não há, se você for antinomista, a lei não serve. Peraí, Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. João 14. Mas também não é um relacionamento legalista. Olha, é isso, se não, Deus não dá. Não, tem nada a ver. Deus vai lhe abençoar, ele já resolveu ser seu Deus de sua família, você já está salvo, você tem Jesus não vai lhe abandonar no meio do caminho, você está eleito, está salvo, sempre salvo. Agora, você entende que é tão bom ter um relacionamento com Deus, viver de acordo com a lei de Deus, você mesmo vai querer quebrar esse mandamento, porque é bom, e não porque você vai comprar Deus com essa obediência. Aí é o legalismo. E tem que ter cuidado também com o que você chama de pecado. Para você não estar chamando de pecado coisa que a Bíblia não chama. Aí é legalismo. E o legalismo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Traz culpa quando não deveria trazer, porque não é pecado aquilo que as pessoas estão dizendo que é. Uhum. E mais, o legalista, ele quando peca mais de uma vez na mesma área, ele agora já acha que Deus não ama mais a ponto de não lhe perdoar mais. E se afasta da igreja e está se achando agora que não tem mais jeito. Que conversa é essa, rapaz? Deus é rico em perdoar, né? Então, o crente, o salvo, ele sabe que ele é falho, que ele não vai alcançar a perfeição nessa vida. E aí eu recomendo a leitura da nossa Confissão de Fé, o capítulo 16, a respeito das boas obras, que vai tratar disso. E o capítulo 13 também da nossa Confissão de Fé vai tratar disso, da santificação. Então existe aí um dilema, existe uma teologia que está fazendo as pessoas serem materialistas, egoístas e legalistas, ou antinomistas. Tem os antinomistas e os legalistas, né? Tem aqueles que acham que a lei era para o passado e agora não tem mais lei e querem viver com a sua própria lei. E tudo isso está um pacote. Aí o meio evangélico hoje, Léo, está muito eclético de heresia. Tem para todo gosto, né? É igual feira, né? Você vai na feira, igual feira. E está muito tudo. distante. Mas dentre ele, ainda, graças a Deus, tem ainda a teologia bíblica boa. E um do lugar onde você encontra é na igreja presbiteriana. Por graça também, não por mérito nosso, mas por graça. E que nós devemos mantê-la. E deixa eu terminar dizendo uma coisa nesse sentido de quem está tratando aqui da questão do que está sendo pregado aí e que tem afastado as pessoas. Por exemplo, você deve ter um livro, eu estava até com ele aqui para indicar e acabou passando aqui pela minha cabeça. Eu ia falar sobre ele, né?
Mas é muito interessante você ler coisas boas sobre essa questão aí da graça. É graça exagerada, é uma coisa assim o nome do livro. Graça abundante ou graça exagerada. E é muito bom esse livro, né? Então, tem coisa muito boa aí e as pessoas precisam entender. O relacionamento de Deus, e é isso que eu queria dizer, o relacionamento com Deus, quando você é crente, eleito e salvo, a sua expectativa, como você colocou, de perfeição é zero. Nós não vamos chegar à perfeição aqui. Mas também nós não vamos deixar de lutar, porque é prazeroso ser perfeito. É bom buscar a perfeição. E Jesus nos manda fazer isso. Ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, eu devo perseguir o alvo da perfeição, mas devo sempre estar consciente que eu não vou alcançá-la e que quando eu errar, então, não me frustrar. Não ficar achando que, ó, agora, meu Deus, acabou o mundo. Meu Deus, Deus não me ama mais. Meu Deus, e agora como é que eu vou para a igreja? Meu Agora eu Deus, e não vou mais agora? pro céu. Acabou. Agora eu vou mais para o céu. O pastor não precisa mais vir mais na minha casa, nem precisa mais. Eu racei tudo, mas eu ainda não consigo fazer nada. Espera aí, gente. Nunca é assim o estado do crente. Há pecado ainda, mas há também agora a santidade. E há provida para ele já a santidade em vista a esses pecados, o perdão para esses pecados que ele já está aí sofrendo com eles. Já está suprido em Cristo o perdão para os pecados do futuro. Então, tudo no final você tem que lembrar: Cristo morreu por mim, pelos meus pecados que eu ainda vou cometer. Pastor, ouvindo tudo isso, eu só consigo pensar que, graças a Deus, a salvação não depende de mim. Isso. E a perseverança e a chegada lá no fim, tudo é de Cristo. E ele pagou o preço por toda a caminhada. E aí eu devo ser grato e viver alegre por tudo isso já. E não viver achando que eu vou barganhar com Deus. Ah, quem sou eu para barganhar com Deus uma bênção que Deus vai me dar? Ou é pela graça ou ele não vai me dar, meu filho. Não pense que eu vou fazer alguma coisa para merecer. Essa é a ideia que a gente tem que tirar da cabeça do povo. O povo é ensinado a achar que vai merecer alguma coisa de Deus. Não é por merecimento de coisas que nós vamos fazer, é pelos méritos de Cristo que nós recebemos as bênçãos de Deus. Agora, o que eu fizer ainda vai ser o meu dever ter feito, e eu ainda vou receber bênçãos de Deus, mas porque Ele quer dar de graça, mas não porque eu mereço, sempre de graça. Acho que a nossa mentalidade tinha que ser igual a dos amigos de Daniel quando eles vão para a fogueira e perguntam a eles: se eu jogar vocês nessa fogueira, o seu Deus vai te salvar? Aí eles respondem: se ele me salvar, ele vai ser Deus. Mas se ele não me salvar, ele também vai continuar sendo Deus. Vou continuar adorando a Ele, não a você, Nabucodonosor. Pense numa coisa: não tem fogo que me faça mudar de ideia sobre Deus, sobre adorar Ele somente. Ô, Léo, como isso é importante, Léo? Domingo passado ele pregou sobre isso naquele texto de Josué. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava dizendo uma frase de efeito, como hoje as pessoas estão pensando que resolve, né? Ah, eu vou dizer: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Não, Josué está fazendo uma aliança pública, um voto de consciente, racional, com base no que Deus já tinha feito por eles, com base na revelação bíblica de quem era esse Deus, um Deus justo, bom, santo, e ele está se comprometendo a não cair na idolatria, e o contraste era esse: vocês vão adorar os deuses ou adorar Deus? O contraste é esse. E aí hoje não há mais esse contraste no meio evangélico. O contraste agora: o ídolo sou eu. Você vai servir a você mesmo ou vai servir a Deus? Sua família vai servir a você, você e sua família vão servir ao seu conforto, ao seu lazer, a construção da sua casa, da sua mansão em Alfavela, o seu carro importado, vão servir a isso ou vão servir a Deus? O que é que você vai servir? Porque a escolha hoje é basicamente essa: eu vou viver para chegar a um padrão, para ser reconhecido no mundo como alguém de sucesso, ou vou servir a Deus com minha vida, eu e minha família? Porque a perseguição por a fixação do ser humano, Léo, hoje, por uma casa chique, por um carro de luxo,
por um iPhone, por ir à Disney, tá grande. Então é o ídolo. Por ter uma televisão de não sei quantas polegadas na sala, um sofá retrátil, uma sala imensa com um piso agora de última geração. Não basta mais uma casa, não. Hoje tem que ser assim um alto padrão. Um condomínio fechado, uma piscina. Esse é o ídolo. Eu e minhas coisas. Então as pessoas hoje no lugar de Josué diriam: eu e minha família serviremos a mim e as minhas coisas. E é por isso que aí vocês constroem um conforto no lar, a ponto de a igreja hoje estar se esvaziando, porque as pessoas estão querendo ficar no conforto do lar, mostrando que o ídolo é esse. E Paulo fala sobre esse tipo de ídolo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, né? Capítulo 10. Eu quero até ler aqui, é o ídolo que... É a idolatria lá do povo de Israel, não foi só... Eles não construíram só um bezerro de ouro, eles tinham como ídolo lá o comer, beber, né? A partir do 17, ó. Deixa eu ver aqui. Paulo fala do ídolo, né? Uhum. Conselhos contra a idolatria, né? Todos foram batizados. Não sejam idólatras, versículo 7, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Você já viu a disposição do pessoal para comer e beber hoje em dia, Léo? Não mede esforço, né? Vamos reunir um churrasco, né, lá em Praia Grande, aí todo mundo desce para a praia para fazer o churrasco, para se divertir. Agora, vamos fazer um evangelismo na rua, vamos sair de 2 em 2. Pastor. Hoje Vamos não fazer vai uma dar. reunião de oração, uma vigília de oração. Pastor. Mas vamos passar a noite lá na praia. Vamos fazer um acampamento grande. 3 dias de piscina, clube. Acampamento a gente não consegue mais fazer porque os preços dos acampamentos são caros, porque está em alto padrão agora, né? Agora um E gente sítio só é só já não atraída. basta. Não dá para ir mais para uma casa simples, passar um tempo em oração e leitura da Bíblia. Tem que ter uma baita estrutura para você atrair. Aí tem que ter as fotos antes do acampamento. Aí tem que ter o preletor que esteja com 1.000 seguidores no YouTube, 2.000 seguidores, 1 milhão de seguidores no YouTube. Senão, não vou. Que é isso, hein? É idolatria? Sei lá. Pensemos, nós voltemos ao nosso. Eu acho que eu fiz aqui uma digressão, mas a gente talvez esteja nesse caminho que a gente está perdendo o simples, o básico, vida diária com Deus. A gente está pensando que Deus agora só dá para ter comunhão com Deus se tiver uma baita estrutura. E muita gente, num lugar onde tem 2 ou 3, Deus não está. Deus está onde tem uma baita estrutura e muita gente. Aqui agora a gente está conversando aqui, Deus não está. Eu estaria se a gente tivesse Eita, 1 milhão de seguidores numa live. E o celular caiu aqui, você viu, né? Eu vi. Pois é, Leozão. Pastor, Mas Deus está aqui conosco, Léo. amém. Na simplicidade da vida. Deus. Eu escrevi um texto, eu não lembro se eu cheguei a postar em algum lugar, mas foi por alguns momentos que eu estava passando, pessoais. Mas o título era Enxergando Deus nas Pequenas Coisas. Porque às vezes a gente tem um costume, que nem o senhor falou, eu só vou olhar Deus quando fogo cair do céu. No caso do Antigo Testamento, mas às vezes a gente não olha a Deus nas pequenas coisas. Por exemplo, no trabalho de Lucas, que quando escreveu os Evangelhos e o livro de Atos, foi o trabalho manual, corrido, com suor, cansaço de porta em porta para saber a historinha, o que aquela pessoa ouviu, sabia. E enxergar Deus nessas pequenas coisas é uma dificuldade nossa.
Léo, deixa eu fazer uma ressalva antes que algumas pessoas interpretando o que eu estou dizendo comecem a se sentir mal. Eu não estou dizendo que ter uma casa boa é pecado, que ter uma. Estou dizendo que pensar que isso é mais importante do que você estar no domingo na igreja, que para você adquirir isso, você tem que sacrificar seu relacionamento com Deus, aí isso sim é o ídolo. É isso que eu estou querendo dizer. Mas se você consegue não sacrificar sua vida espiritual, não sacrificar sua família, não sacrificar seus valores, não sacrificar seu culto do dia do Senhor, não sacrificar o dia do Senhor para satisfazer essas coisas e também ter essas coisas, aí, meu irmão, não tem problema. Porque nós cremos também que a riqueza é uma bênção de Deus, e mas adquirida de maneira lícita e sem sacrificar sua relação com Deus. É ruim quando você sacrifica sua relação com Deus, começa a ter preguiça de adorar a Deus, preguiça, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para a igreja, o seu tempo é único para trabalhar, para alcançar esse padrão. É isso que eu estou querendo dizer, tá certo? Então, fazer essa ressalva para ninguém pensar que a gente é contra. Inclusive acampamento, se você tem um acampamento, que ele tem condições, a igreja tem esse padrão, ok, mas não fixemos nisso a ponto de a gente, também igreja que não tem esse padrão, não fazer mais acampamento. Uhum. Eu acho que Não... o que foca é que o pecado não está nas coisas, né? O pecado não está na Isso. casa, por exemplo, do Alphaville, que é o bairro nobre aqui de São Paulo. O pecado não está no carro importado. O pecado está em nós. Não, Se exatamente. nós tornarmos essas coisas ídolos do nosso próprio coração, aí está o pecado. Mas não no carro em Exatamente. específico. Agora, É pastor, isso. para a gente encaminhar aí para o final, tem mais uma pergunta aí importante que eu queria fazer para o senhor. Entendemos a importância, a parte que é totalmente essencial na nossa vida, ter esse relacionamento com Deus. Entendemos que para criar ele é importante ler a Bíblia, orar, e que ele também não é exclusivo por um tempo, né? Comunhão com Deus, relacionamento com Deus é 24 horas, 7 dias por semana, de segunda a segunda. Ele requer o nosso Com esforço. certeza. Mas também eu queria. Nosso tema aqui, esse ano do MP, Somos Um. Então é toda essa parte, o coletivo ajudando o indivíduo. Então, como nós, igreja, trazendo agora no aspecto de igreja, podemos auxiliar aos nossos irmãos, né, individuais, como os novos convertidos, os que estavam afastados, estão voltando para a igreja, como nós podemos ajudá-los nessa parte de ter um relacionamento com Deus? Boa pergunta, Léo. Eu acho que você colocou uma coisa muito importante. Já está aí também implícito que é dever de todos os crentes ajudarem, né? A igreja precisa também entender que não é dever apenas da liderança ajudar os crentes a se firmarem. Então, está existindo muito um peso em cima da liderança. E aí os crentes deixam tudo para ser feito pela liderança. Mas cada irmão da igreja tem que se responsabilizar em ajudar o outro. Quando, por exemplo, em Hebreus, o autor fala que não deixemos de congregar, mas pelo contrário, exortemos uns aos outros, né? Eu acho que é Hebreus 10, ele está ali dizendo para a igreja precisa, cada crente, entender que o seu irmão do lado é seu parente, é sua família. Nós temos que tratar o nosso irmão de fé entendendo que o vínculo com ele, inclusive, é superior ao vínculo de sangue. Porque o vínculo de sangue, ele cessa com a morte. Cada um de nós vai estar lá diante. Às vezes, parentes vão estar no céu, outros não. Mas a igreja, nós somos irmãos em Cristo, e esse vínculo é o vínculo de sangue de Cristo. Nós vamos estar eternamente com aquele irmão lá no céu. E Deus coloca as pessoas na igreja com dons, um para ajudar o outro. Efésios já diz isso. Os dons são para a gente ajudar uns aos outros, não é para nós mesmos. E ajudar na edificação uns dos outros. Né? É só ler lá Efésios 4, que vai falar sobre isso.
Então, é muito importante ressaltar isso, a responsabilidade dos crentes uns com os outros. Tanto aqueles que já estão na igreja, como aqueles que estão afastados, como aqueles que vão chegar na igreja. Tem gente que chega um irmão na igreja, não dá nenhuma atenção. Você tem que chegar alguém na igreja, você que é jovem, se chegou um jovem, se aproxima daquele jovem para tentar ajudá-lo na sua fé. E aí você é quem vai instruí-lo, você vai ensiná-lo a abrir a Bíblia, você vai ensiná-lo a orar, você vai ensiná-lo os cânticos, você vai ensinar a abrir o inário, porque ele não sabe, ele chega do mundo e não sabe nada disso. Não tem que esperar a classe catecúmenos, o pastor falar com ele. Outra coisa, cada crente também pode pegar o telefone do membro e ligar do novo convertido, do recém-chegado na igreja. O que acontece, Léo? As pessoas não têm essa prática e só o pastor tem relacionamento com todos os membros da igreja. E os membros não têm relacionamentos uns com os outros. E aí fica uma relação não com a igreja, mas fica uma relação com o pastor dos membros da igreja. Isso tanto fica pesado para o pastor, como fica também inadequado para a igreja. Que não é a vontade de Deus essa, é que cada um mantenha relação com o corpo, com a igreja, com os membros. E aí as pessoas cobram visita do pastor. Olha, pastor, o senhor visitou fulano, o senhor visitou ciclano, e ele mesmo não faz visita. Não visita os irmãos. Ele não pergunta pelo irmão, posso fazer uma visita a você durante a semana? Você chegou na igreja, não precisa dizer que é novo convertido, mas olha, eu gosto de fazer visita, queria ir lá na sua casa. E vai lá, conhece a casa da pessoa, conhece a realidade da pessoa, e aí você vai poder, então, até orar com maior propriedade a respeito daquela pessoa e das suas necessidades. Mas os crentes não se conhecem, eu não sei como é aí na sua igreja, mas os crentes não se conhecem, não vão nas casas uns dos outros. E vão na casa do líder. Tem um presidente da mocidade. Todo mundo vai na casa do presidente da mocidade. Mas e aí, na casa do irmãozinho, que não é presidente da mocidade, que é só um membro da igreja? Quantos vão lá? Sem precisar que seja uma programação da igreja, mas sendo iniciativa pessoal, entendendo que ele faz parte desse processo de crescimento daquele irmão. Então a gente precisa focar nisso para ver um crescimento espiritual. O que é que está acontecendo? Não dá para a liderança acompanhar todos os crentes, mas se a gente descentraliza esse acompanhamento, aí a igreja cresce, amadurece. As igrejas que têm crescido, Léo, são igrejas que têm pessoas, os membros estão comprometidos com esse discipulado. Isso nada mais é do que o que Jesus mandou fazer lá em Mateus capítulo 28. Jesus não mandou só a gente pregar o evangelho, Jesus mandou fazer discípulo. E fazer discípulo, ali o próprio Jesus diz, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. O que é guardar? É obedecer, é praticar aquilo que ele ordenou. Então, o crente, tem que ensinar o mais novo a praticar aquilo que Jesus ensinou. Olha só que responsabilidade. E o que Jesus ensinou a gente a praticar? Coisas simples. Vamos chamar de exercícios espirituais. Jesus ensinou a gente a orar. Jesus ensinou a gente que a gente deveria meditar na lei do Senhor, ler a Bíblia. Jesus ensinou a gente a jejuar, lá no Sermão do Monte. Tem 3 coisas ali muito importantes: oração, jejum e esmola. Até caridade Jesus mandou a gente fazer. Agora, fazer de maneira não hipócrita, mas ele corrigiu os equívocos. Então, eu tenho que ensinar o meu irmão na fé a praticar isso. Eu tenho que praticar e eu tenho que ensinar meu irmão na fé a praticar isso. Isso é um dever dos pastores? Não está na Bíblia isso. Está na Bíblia que é de todos nós, do cristão. É o papel do cristão. Tem o pastor a responsabilidade legal, lá, oficial, mas todos os membros deveriam se sentir responsáveis uns pelos outros. Será que a gente consegue criar essa mentalidade no nosso povo? Será que ela existe? Eu farei essa pergunta. Será que ela existe, essa mentalidade? Será que o crente que vai na igreja no domingo está pensando assim, poxa, meu irmão, cadê meu irmão que não veio hoje de manhã? Eu vou talvez saber dele depois aqui da escola dominical. Por que ele não veio à escola dominical?
Será que ele está precisando de carona? Será que ele está precisando de um sapato para vir? Será que ele está precisando apenas de eu lembrar ele? O que é que eu posso fazer para ele vir? E não, pastor, fulano faltou. O senhor notou que fulano faltou? Entende, Léo? Quer dizer, aí você nota que é o seguinte, eu não tenho responsabilidade, é o pastor. Mas não é isso que a Bíblia ensina a gente. A Bíblia ensina que cada um de nós devemos nos responsabilizar uns pelos outros. Eu vou até aqui ler Hebreus, lá, aquele texto, Léo. Desculpa eu estar citando a Bíblia, mas talvez é que eu gosto muito de fazer isso. A gente tem que... Pode citar, não pede desculpa por citar a Bíblia, não, pastor. A gente, né? É isso aí. Então, aqui, ó, não deixemos de nos congregar, 10:25, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ele está falando para o povo, façamos, nós façamos, a igreja faça admoestações, ainda mais ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, irmãos, nós devemos nos preocupar uns com os outros. No versículo 24, ele diz, ó, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Ou seja, nas outras versões está assim, cuidemos de nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quer dizer, aqui não está dizendo assim, ó, pastor, cuide de estimular as ovelhas ao amor e às boas obras. Presbítero, cuide de estimular as ovelhas ao amor e às boas obras. Diácono, cuide. Presidente da mocidade, cuide de estimular. É dever deles, mas é dever de todos nós. Estamos incluídos. Mas o que a gente precisa fazer é criar essa mentalidade de que isso é parte de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós. Aí entra nesse tema que vocês estão tratando aí, de serem um, não é isso? Isso, somos um. E ser um passa por isso, não passa? Não pensar que é só o pastor que tem que fazer alguma coisa. Eu também tenho que ajudar. Né? Sem tirar a responsabilidade do pastor. Ninguém está tirando isso. Mas, assim, incluindo os outros nessa responsabilidade. Todos nós. Então, é isso. Eu acho que quando nós entendemos o que é ser um, a gente tira a responsabilidade do pastor, que não é responsabilidade dele. Não sei se ficou difícil de entender, mas a gente colocamos uma responsabilidade no pastor que não tange ao pastor fazer. Não é só o pastor que tem que visitar todos os membros. Não é só, como o senhor comentou, não é só o pastor que tem que saber por que o irmão faltou. Não é só o irmão, não é só o pastor que, por exemplo, tem que fazer todas as divulgações da igreja, tem que convidar outras pessoas para vir para a igreja. Somos um, é entender que a igreja não é o pastor. Exatamente. E, Léo, por exemplo, e fazer o que com essa informação? Por exemplo, o irmão não veio para a igreja. Você vai fazer o que com essa informação? Você notou a ausência de fulano. Você vai fazer o que com essa informação? Vai só notificar o pastor? Olha, pastor, fulano. E às vezes isso já tem aquele ar de crítica ao pastor e de acusação ao pastor. Ou acusação ao irmão que faltou, né? Infelizmente, ou acusação ao irmão que faltou, né? Que infelizmente. Ou assim, apontar o irmão como relaxado, né? O irmão faltou, tá desviado. Tá desviado, né? Mas geralmente, às vezes, Léo, vem dizer porque assim, pastor, tá vendo? O senhor não foi, já teve algum problema com o senhor aí, esse negócio, né? O irmão já não veio. Será que não é por causa do senhor? O senhor foi lá visitar? O senhor sabe por que ele não veio? Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas perguntam, geralmente, vem me perguntar logo. Quer dizer, ele notou a falta, eu também notei. Às vezes eu sei por que o irmão faltou, porque ele me avisa, né? Mas não compete também eu ficar dizendo porque o irmão faltou, às vezes é por causa de uma viagem, de uma enfermidade e tal. Mas muita gente já vem pensando nessa ideia de que ele não tem nada a ver, mas ele tem que avisar para o pastor ir atrás. Mas ele também pode. Aí ele tinha que ter criado esse relacionamento com esse irmão, entende? Por que ele não vai? Porque ele não criou um relacionamento com o irmão. Uhum. Se ele tivesse criado, esse irmão faltou, ele já tinha liberdade para ligar para esse irmão. Ou esse irmão também, tendo um relacionamento, ele já tinha avisado para ele que iria faltar. Como avisou para o pastor. Por que ele avisou para o pastor? Porque ele tem um relacionamento com o pastor. Por que não avisa para os outros irmãos?
porque não tem relacionamento. Infelizmente, a gente está na igreja, cada um por si, no culto. E não tem aqueles relacionamentos extra-igreja, de ligar, de saber como é que está o irmão, de visitar. E, Léo, me perdoe se eu estiver falando de uma realidade, talvez que eu esteja vendo que não seja a realidade real. Mas é mais ou menos isso que eu vejo aqui na minha igreja, e eu luto contra isso. Eu tenho chamado irmãos e dito, irmão, ligue para o seu irmão, faça uma visita, convide ele para ir na sua casa, vá na casa dele, construa um relacionamento. Senão, né, de fato, eles vão ficar me perguntando, porque o irmão só tem relacionamento comigo. Aí eles ficam me perguntando, até preocupados, com boa vontade, com um desejo de ajudar. Mas eles estão me perguntando por quê? Porque não tem relacionamento. Eles presumem que ele tem um relacionamento comigo. E tem. E avisa. Mas eu queria que eles estivessem com os outros. Eu acho que não é uma percepção só sua, não, pastor. Gostaria muito que eu falasse, pastor, o senhor está errado. Eu não enxergo isso aqui. Mas, eu ia infelizmente, o que eu também sinto, algo que eu também vejo nas igrejas, que muitas vezes falta esse ser um realmente entre toda a comunidade, onde todos se ajudam, assim como a igreja primitiva, lá em Atos 2, 42 a 44, estavam juntos, criam e tinham tudo em comum. Às vezes falta isso nosso. Vamos fazer a segunda dica, hashtag. Hashtag o quê? Construa relacionamento com seu irmão. Até porque ter um bom relacionamento com meu irmão implica de eu ter um bom relacionamento com Deus. É uma das consequências. Exatamente. O Léo, tem gente na igreja que já faz 2 anos que é membro da igreja, junto com outros irmãos da igreja, e eles ainda não se conhecem. Não tem o telefone um do outro. Nunca foi na casa um do outro. Você já pensou um irmão de sangue nessa condição? Não existe. Só para abrir um aspas aqui, né? Também a gente não está nem comentando das igrejas super grandes, né? Uma igreja com 5, 6 mil membros. Não, nem tem condição que não é, né? Então a igreja de 60 membros. Só para explicar que às vezes alguém tá nos ouvindo aqui, tá nos vendo. A nossa realidade aqui, tanto da minha igreja, Cidade das Artes, quanto a igreja do pastor Flávio, é a igreja que não passa ali de 150, 200 membros. Não, são igrejas pequenas, verdade. Em igrejas grandes, não dá para fazer essa relação. Mas você sabe que aí existem... A igreja grande tem os grupos, tem aquele pessoal que se conhece, um grande grupo. Isso. Que se encontram nas sociedades internas, se encontram nos departamentos, nos corais, nas equipes de louvores, né? Tem nos bairros ali as pessoas que moram. Geralmente nas igrejas grandes hoje tem aqueles grupos de pastoreio, né? Aqueles que fazem na sua casa, e aí aquele pessoal que mora perto vai. Isso termina acontecendo de ter ali uma comunhão com a parte da igreja. Acaba tendo várias igrejinhas, né, dentro de uma igreja. Isso. Então temos, digamos assim, de 60 em 60 pessoas, elas se conhecem. Se é uma igreja muito grande, elas vão se conhecendo dentro desses grupos, né? Tem. O que não é ruim também, né? Olha, nós não estamos fazendo aqui nenhuma crítica a nenhum modelo de igreja, mas talvez vendo na nossa realidade, tratando da nossa realidade. Exato. Mas nossa realidade é essa. Nós somos pequenos e mesmo assim não conseguimos fazer com que os crentes se conheçam. Os crentes das nossas igrejas. Eles ficam sempre perguntando ao pastor pela pessoa. E ele não tem, isso significa dizer que ele não tem uma relação com essa pessoa. Quando ele precisa de outra pessoa para saber sobre ela, é porque ele ainda não construiu essa relação. Esse relacionamento. Isso aí, pastor. E seria bom construir. Com certeza. Pastor, acho que caminhando aí para o encerramento, o senhor tem mais alguma coisa aí que o senhor queira falar? Desde já agradeço a sua participação, esse desafio, né, que a gente ainda está começando, estamos apenas no 3º episódio,
Então, te agradecer. E agora, caso o senhor tenha alguma coisa especial para falar, esse é o seu momento. Quero deixar, Léo, a experiência de Jesus, né, a respeito de comunhão, ninguém mais do que ele, para a gente ter como modelo de comunhão com Deus, né? E lá em Lucas, né, Jesus vai lá no Getsemane, e aqui eu queria destacar justamente o nosso tema, finalizando o nosso tema, esse texto, porque ele vai nos dar aqui dicas de como como construir e manter esse relacionamento com Deus, né? Jesus tinha um relacionamento com Deus perfeito na eternidade, também nesse mundo ele não perdeu. E ele então, mesmo assim, ele ensinou a gente, ele mostra, né, no seu comportamento e nas suas palavras, o que fazer para manter e construir. Lá no Getsemane fica mais claro ainda. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Então, a primeira coisa, o relacionamento com Deus tem que ser habitual, tem que ser um costume. Assim como a gente escova dente, como a gente se alimenta naqueles horários certos, tem que ser um hábito, tem que criar o hábito. Depois tem que ter o lugar, aquilo que eu falei, foi para o Monte das Oliveiras. Depois ele tem que ter ali, aí depois diz, ó, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orem para que vocês não caia em tentação, e por sua vez se afastou um pouco. Então você tem que ter um lugar para você, sozinho. Tem que ser um momento a sós, num lugar que você tenha essa possibilidade de estar sozinho, né? Depois, Jesus ora de joelhos aqui. A posição, a Bíblia não manda uma posição adequada, mas ele orava demonstrando ali humildade diante de Deus, né, quebrantamento. Depois, Jesus ora com insistência, né? Ele pede várias vezes. Então, é insistência. Você não recebeu naquela primeira oração, no outro dia, volta a orar por aquilo que você está entendendo que é a vontade de Deus, mas que Deus ainda não lhe deu e você vai receber. Tem coisas que você tem que insistir. Deus não dá de imediato, né? Então Jesus aqui, e mesmo, às vezes não dá mesmo ele insistindo, porque Jesus mesmo insistindo, Deus não ouviu a oração dele conforme o que ele pediu, mas deu outra coisa, deu o conforto a ele, para ele enfrentar, que era no caso a morte, né? Afasta de mim esse cálice. E aí vem orar com intensidade, de fato com o coração. Jesus orou com tanta intensidade que ele suou gotas de sangue, né? Então, a oração a Deus tem que ser uma oração de verdade, sinceridade, de coração. Não pode estar preocupado só com os termos que vai dizer, não pode estar preocupado se alguém vai saber que você ora muito, não tem que estar preocupado. Inclusive, a oração tem que ser discreta. Jesus diz: quando for orar, fecha a porta do teu quarto. Não é para você levar uma câmera e filmar, não é para você colocar no seu Instagram que você está orando, né? Tirar foto de você de joelho, né? Pelo amor de Deus, né? A gente está tão. Pelo amor de Deus, né? Então, Jesus foi orar lá discretamente, não tirou foto dele orando no Monte das Oliveiras, ele só citou que orou, né? E ele foi sozinho, não tem essa história de que em monte, levar ninguém para monte para orar, porque era melhor orar, que é mais perto do céu, isso é cegueira espiritual. Jesus não foi orar no monte, foi até no pé do monte, não foi nem em cima do monte, o costume dele era orar ali, era o costume, ele dormia ali no Monte das Oliveiras às vezes, e ele orava lá naquele canto, ele escolheu aquele lugar para ser o lugar, e ele ia à noite, depois de trabalho, depois de passar o dia trabalhando, Jesus ia orar e ia dormir no Monte das Oliveiras. Então, um horário adequado, você tem que procurar um horário adequado, né? É isso, então, e orar, o tempo também a Bíblia não estipula, não importa, não é legalismo, eu oro uma hora, mas olha, os homens de Deus, depois que você começa a orar, você vai nem perceber, você orou uma hora com facilidade, com facilidade. Dizem que Lutero orava quando ele estava despreocupado, ele orava uma hora. Quando ele estava preocupado, ele orava duas. Não, quando ele estava preocupado, ele orava uma hora. Quando ele não estava preocupado, ele orava 2, 3 horas. Né? Então, orar é prazeroso. Jesus passou a noite orando, e principalmente quando tem decisões importantes. É comunhão com Deus. Mas não só por isso. E aí vem o ponto essencial. Você tem que orar para ter prazer em Deus. Não para pedir nada, para alcançar nada, não só para tomar decisões importantes, mas é como você passar
tempo com quem você gosta, conversando. Passar tempo com a sua. Quando você passa tempo com quem você. Quando você está namorando, você nem olha o tempo quando você está com a sua namorada. Então, é mais ou menos com quem você ama. É você amar a Deus. A relação só pode ser uma relação com Deus se você amar a Deus. Uhum. Uma relação prazerosa. Então, é isso. Ok? Que Deus nos abençoe. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ok. Muito obrigado, pastor. Realmente foi muito bom essa conversa com o senhor. Eu acho que também tenho certeza, na verdade, que também foi muito bom para quem está ouvindo, de como criar esse relacionamento com Deus e até mesmo, acho que a gente chegou a comentar os frutos que isso vai dar, que você tem que, a partir do momento que tem comunhão com Deus, tem que também ter e criar essa comunhão com os seus irmãos da igreja. Então, essas foram E as se duas prepara. dicas. Se prepare que não vai faltar problema, mas você vai vencer. Isso aí. Então é isso, gente. Realmente esperamos que vocês tenham gostado, estejam gostando desse projeto. Projeto realmente difícil, complicado, mas que eu tenho certeza que está abençoando a vida de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Leiam a Bíblia, façam suas orações. E é isso. Até a próxima. Tchau.